falar um pouquinho de Cruzeiro, vamos falar um pouquinho de Gerson. Tudo que está acontecendo para a negociação do Gerson está travada. O que está acontecendo? Quais são as diferenças que Cruzeiro, Gerson e também o Zenit enfrentam? A gente vai debater um pouquinho disso. A gente já falou da importância desse jogador, vamos salientar ainda mais isso e vamos falar um pouquinho mais sobre Cruzeiro, porque também tem novidades aí sobre o Vitão, como é que vai ser. E a gente vai trazer tudo isso e muito mais neste vídeo de agora, tá bom? Então, se você tá assistindo a gente, primeiramente, Feliz Natal, muito obrigado por acompanhar a gente. Estamos fazendo vídeo de Natal e Ano Novo, tá? Trabalhando pra caramba pra vocês, tá? Trazer conteúdo e melhorar, trazer debate pra vocês aí. Muito obrigado a todo mundo que segue a gente. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo. Rumo a 35 mil inscritos. Galera, se a gente conseguir chegar a 33 até o final do ano, tá ótimo. Tá ótimo, tá? Mas muito obrigado a todo mundo que tá seguindo a gente, muito obrigado a todo mundo com a gente. Ajuda demais no nosso trabalho, no crescimento do nosso trabalho aí, tá? Se você puder seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Lá eu falo de futebol todos os dias também pra vocês. Vambora! Vamos falar um pouquinho de Cruzeiro e de Gerson. O Cruzeiro e o Gerson tiveram aquela primeira conversa e teve aquela primeira proposta, primeira consulta. O Cruzeiro queria dar 12 milhões de euros mais o Jonathan Jesus e deu uma travada. E aí, eu até peguei uma matéria aqui do GE. Cruzeiro trava em parte financeira com o Zenit. Veja os detalhes. E aí eu vou trazer porque tem uma outra parte que a galera não tá contando. Ah, mas é muito caro. Mas tem uma outra parte que faz diferença para negociação e eu acho que ela tem a possibilidade de rolar. É uma negociação muito delicada, é uma negociação muito difícil, é importante dizer isso também, tá? Mas vamos lá. O Cruzeiro ainda não conseguiu avançar na contratação para o volante Gerson. A parte financeira com o Zenit da Rússia é grande empecilho para acelerar o negócio e tem travado a situação. O GE apurou que ainda não se chegou a um denominador comum na parte financeira para a composição do negócio. De acordo com a apuração da reportagem, o clube russo deseja 40 milhões de euros. Que dá mais ou menos 260 milhões de reais na cotação atual, para vender o jogador. A cifra é considerada fora da realidade do Cruzeiro, que chegou a sinalizar um valor próximo à metade do pretendido pelo russo. Além disso, o clube mineiro sabe o desejo do Gerson de voltar aos holofotes da seleção, faltando 6 meses para a Copa. Entretanto, o status da negociação é de negociação travado neste mesmo momento. Uma situação incluída nas conversas foi a possibilidade de o zagueiro Jonathan Jesus, que é o interesse do Zenit, tá? Ser incluído na negociação. Nessa semana, o dono, Pedro Lourenço, admitiu que tem interesse na contratação do meia. Entretanto, os valores são considerados elevados, porém, o clube ainda não jogou a toalha. Então, vamos lá. Lembrando, eu queria trazer alguns fatores. Ah, Matheus, mas 40 milhões? Então é impossível ele vir. Cara, eu não acho que é impossível ele vir e a gente tem que tratar com uma cautela. Por quê? Primeiro momento, gente, porque assim, ó, vamos lá. A situação está travada no momento entre Cruzeiro e Gerson, mas tem alguns fatores que podem modificar ela. Primeiro, o Zenit pede 40 milhões de euros e isso é um empecilho muito grande para o Cruzeiro tentar trazer o Gerson. Com razão, um valor muito alto, 260 milhões de reais, caríssimo. O Pedrinho não vai desembolsar esse valor para um jogador. Não faz o menor sentido. Seria uma janela caríssima do Cruzeiro para um jogador. Um jogador fora da curva, é verdade. Porém, a gente tem que lembrar que tem alguns fatores que pesam pro Gerson tentar modificar essa negociação. Primeiro, cara, o Gerson jogou mais ou menos só 12 partidas desde que ele chegou no Zenit, tá? Só 12 partidas. Como que um jogador que chegou valorizado por 25 milhões de euros, só jogou 12 partidas, não tá bem, está em baixa e custa 40? Esse é um primeiro sinal que, opa, o Zenit jogou lá na lua, mas não é assim. Porque se pagou 25 milhões de euros, ou ele vale 25 milhões de euros, ou ele vale um pouquinho a mais. Porque, na real, ele se desvaloriza. Porém, por ser um jogador como é o Gerson, por ter a qualidade, a gente sabe que ele pode, quer um pouquinho a mais. Mas não. O time pode pedir a mais para ganhar no negócio. Mas ele é um cara que tem se desvalorizado. Ele não tem atuado. Ele tem ficado no banco, tem tido divergências, jogou pouco. Então, calma, não tem como falar que ele custa 40 milhões de euros. A gente pode pedir isso. Não necessariamente ele vai custar isso. E outro fator é o fator Copa do Mundo. O fator Copa do Mundo faz total diferença pro jogo, pra negociação, pra tentar o Gerson entrar firme pra tentar sair do Zenit. Gente, não quero, não faz sentido. Quero jogar uma Copa do Mundo, quero jogar na seleção brasileira, quero aparecer mais pro Carlo Ancelotti. E pra isso ele precisa sair de lá. Pra isso o Cruzeiro seria um ótimo destino pra ele, quem sabe,
tentar almejar uma vaga na Copa do Mundo. Então, esse fator, o fator de ele não estar valorizado, e esse valor que o Zenit pediu é um valor meio irrisório, mas eu acho que tem jogo, tem negociação, por mais que seja delicada e complicada e difícil uma negociação, eu acho que negociação. E o fator seleção brasileira, o gosto do Gerson de querer estar mais perto do Brasil. Para isso, você não pode irritar o Zenit, tem que ser conversado. E essa conversa é uma conversa complicada. Então, o que a gente pode tirar disso, gente? Que sim, é uma negociação complicada, que sim, é uma negociação muito difícil para o Cruzeiro, muito difícil para o Gerson. E lembrando, cada janela que o Gerson fica, se eu não me engano, ele ganha ou 1 milhão de euros ou 500 mil euros. Então ele ganha dinheiro por ficar. Em cada janela que ele fica, ele vai ganhando. Só que tem uma situação aí. O Zenit é um time muito ruim de negócio. É um time muito chato de negociar. É um time encrenquinha, é um time que gosta de dificultar negociações. Porém, o Zenit está de olho no Jonathan Jesus. Então acho que o primeiro ponto é, Zenit, tá bom, eu incluo o Jonathan Jesus nessa parada, eu queria 12 milhões, 10 milhões de euros, sei lá quanto o Cruzeiro quer, 10 milhões de euros dele. É um cara que a gente acha que vale isso, você acha que o Gerson vale 40, eu acho que vale isso. Eu te dou ele mais 15 milhões de euros. Eu acho que essa precisa ser a proposta do Cruzeiro para tentar, brilhar os olhos do Zenit. É uma negociação difícil, mais uma vez, e eu acho que pelo Gerson não tá satisfeito, pelo Gerson ter ficado um pouco puto em alguns momentos, isso pode ser um fator que dificulta ainda mais. Porque o russo não tem isso de carinha feia, de não vou jogar. Pra eles, então você vai ficar aqui no banco. Eu pago o seu salário, mas você vai ficar aqui no banco. Então não adianta tentar fazer corpo mole. Não adianta tentar ganhar no cansaço, ganhar no biquinho de menino mimado. Não adianta. Não pode ser esse o jogo do Gerson. Não pode ser esse o jogo do Cruzeiro com o Zenit. Esse jogo, o Cruzeiro vai perder. Esse jogo, o Gerson vai perder. E não vai acontecer negociação. Isso é um fato. É sempre assim. Sempre que tentam dar essa carteirada de não quero, não vou jogar aqui. Então beleza, vai ficar parado. Isso é um padrão do leste europeu. Então não funciona isso lá. Tem que ser na conversa, tem que ser no diálogo, tentar trazer o Jonathan Jesus, tentar trazer coisas que o Zenit está interessado. Pô, o Jonathan Jesus é um jogador, vamos tentar trocar essa ideia. Quanto que eu posso pagar parcelado do Gerson? Faz sentido eu pagar em 4 vezes 5 milhões de euros? 3 vezes 5 milhões de euros? Quanto? Eu acho que o Cruzeiro ele vai precisar entender esses moldes do negócio. Isso não quer dizer que a negociação vai acontecer. Isso quer dizer que é uma negociação difícil. É uma negociação que exige calma, paciência. Não é, de um dia para o outro. Não, vai demorar semanas. Entendeu? E aí é óbvio, se não aparecer nenhuma outra proposta por Gerson. Se aparecer uma outra proposta por Gerson, aí pode ficar ainda mais complicado. Um time que fala, não, eu te pago 25 milhões de euros, 30 milhões de euros. Aí, realmente, pode azedar pro Cruzeiro o negócio. Porém, acho difícil nesse primeiro momento, tá? Não é uma situação tão fácil igual a gente tá achando, não. O Gerson, por ele não ter jogado, por ele estar em baixa no mercado, por não ter jogado muitas partidas e ter ficado no banco, eu acho que ele perde um pouquinho de mercado também. Eu acho que a gente tem que olhar para esse outro lado. Tem esse outro fator que pesa. Porém, o fator seleção brasileira é o fator que todo mundo sabe que é o que mais pode pesar nessa negociação. Eu acho que esse fator que move o Gerson para sair do Zenit, né? E eu acho que esse negócio, essa conversa, ela devia ser feita. Porém, só tem 6 meses que eles chegaram, gente. Então é muito difícil. É muito difícil falar que você não sabia que você ia sumir no Zenit. Você sabia, você veio pelo dinheiro, ficou 6 meses, queria ganhar mais, se valorizar mais no mercado, é um jogo do mercado. Porém, não é tão fácil assim, né? Acho que a escolha do Gerson da carreira foi muito ruim. A escolha de ir pro Zenit foi péssima. A verdade é essa, foi péssima do atleta Marcão, né? Que é o empresário do Gerson, que a gente fica brincando. Mas não é uma negociação impossível. Pede um valor muito alto, porque é normal, isso é lei do mercado. Eu posso pedir 100 milhões de euros. Não tem multa, eu posso pedir quando eu quiser. Mas o Cruzeiro pode falar, cara, eu pago 25, 15 e 10 do Jonathan Jesus. Você acha que vale? Não vale? Tem que ver quanto que o Pedrinho está disposto a gastar também. E realmente é um jogador caro, realmente é uma negociação difícil e realmente é um jogador que acho que vai valer a pena se o Cruzeiro trouxer. Beleza? O que vocês acham? Vai acontecer ou não vai? Eu acho que assim, é uma negociação que tem que ter paciência, é uma negociação complicada, não quer dizer que vai acontecer. Acho que no momento tá até difícil, tá travada, como a gente falou, mas além da trava, eu acho que ela precisa ter paciência, cautela, tem que saber negociar. Acho que o Cruzeiro tem pessoas profissionais capacitadas, acho que o Joaquim Pinto sabe disso, mas eu acho que o Cruzeiro não vai ficar esperando demais o Gerson, tá? Eu acho que o Cruzeiro vai ter um prazo ali, senão vai atrás de outro jogador que o Tite possa ter interesse, um jogador que tenha qualidade e que possa entrar no lugar do Gerson, caso o Cruzeiro não feche com ele mesmo. O que vocês acham? Quero ouvir vocês aqui no comentário. Gente, tamo junto, obrigadão.
se inscreve no canal. É nóis.